Às vezes você já parou assim e pensou, nossa, eu estou passando por um deserto tão difícil, um deserto assim que eu não vejo nada na minha frente, eu só vejo areia e mais nada. E é mais ou menos isso que eu passei esses tempos. Estou passando ainda, né? Eu falo que eu estou nesse deserto. Só que, gente, o deserto é um lugar para você estar, para você se curar. Não é um lugar de moradia. É um lugar que Deus permite que você fica, porque tudo é permissão de Deus. Somente para você ter a cura. Porque lá na frente vai ter o oásis, vai ter a água. Então você só está passando por esse deserto para simplesmente se curar. E muitas vezes Deus quer fazer algo bom na sua vida. Só que ele tem que dar um rebuliço na sua vida. Talvez você seja um emprego que você não está bem, talvez seja um relacionamento que você não está bem. Então, assim, nada está bem na minha vida, nada, em nada, assim, na minha área está bem. E Deus, Deus é Deus, né? E às vezes ele faz um rebuliço que a gente não entende. Só que tem vezes que você não precisa entender, você só entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e deixa. E deixa Deus resolver. Porque muitas vezes assim, o rebuliço que você passa é Deus mostrando que lá na frente você vai ter a vitória, você vai ter coisas boas na sua vida. Você não vai viver no deserto para sempre. Só que se você não pedir a Ele, se você não clamar a Ele, se você não andar do jeito que os mandamentos ensinam, você vai continuar nesse deserto e você vai morrer nesse deserto. Você não vai conseguir chegar ao oásis, você não vai conseguir chegar à sua vitória. Até Jesus passou no deserto, né? Até Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, assim, imagina nós, né? Que é Jesus, ficou lá naquele deserto. Imagine e sendo tentado ainda, né? Então, imagina nós, né? E às vezes, assim, quanto mais a gente pede as coisas para Deus, tem vezes que a gente fala até assim, né? Nossa, quanto mais eu peço, mais coisas ruins vêm. É testando a nossa paciência. A gente pede uma coisa, às vezes demora para vir, mas vem. E vem se for da vontade de Deus também. Porque não é tudo que você vai pedir que seja da vontade de Deus que Deus vai te trazer. Mas a gente tem que ter a fé. Então, eu sempre falo assim, gente, a fé move montanhas. Quando o Abraão teve o Isaac, que é o filho dele querido, o que Deus falou? Abraão, leva seu filho para o sacrifício. Então você imagina como Abraão ficou ali naquela hora. Porque como que ele ia falar não para Deus, que ele era muito temente a Deus? E como que ele poderia sacrificar o filho dele? E quando ele levou o filho dele para o sacrifício, o filho dele perguntava no caminho, pai, e cadê o cordeiro? E o pai dele falava, filho, Deus proverá. Só que o coração de Abraão estava dilacerado, porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele só foi. Ele só ouviu a voz de Deus. Pai, cadê o cordeiro? Foi o caminho todo perguntando. Meu filho, Deus proverá. E quando chegou, ele chegou a colocar o Isaac em cima da pedra para fazer o sacrifício. E Deus falou para Abraão, né? Não faça isso, que o cordeiro está ali, né? É mais ou menos assim, gente. A Bíblia, que eu tô sem a Bíblia aqui. Que o cordeiro já estava amarrado. Então, Deus jamais ia permitir que Abraão sacrificasse o único filho amado dele, né? Mas ele quis só testar a fé de Abraão, até para ver até onde o Abraão ia. Então, às vezes, Deus quer testar a nossa fé, para ver até onde a gente vai. Só que Deus sempre está conosco, gente. Não esqueça disso. Deus sempre vai estar na nossa vida. Por mais que a gente passe por lutas, que é só um deserto que a gente está passando, como eu falei, não faça do deserto sua moradia. Por mais que você está passando pelaquela luta, está difícil, que tá muito complicado, mas você pode ter certeza que lá na frente vai ter o oásis, você vai sair dessa, dessa luta que você está. Então hoje eu penso assim, né, na minha vida, que tudo que eu passei, tudo que eu já passei na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida, Deus, ele fez coisas melhores para mim. Então quando eu sei que eu estou no deserto, eu sei que é porque Deus está preparando uma coisa boa para mim. Quando eu passei já várias vezes eu já passei pelo deserto, né? E sempre eu volto e lembro, né? Nossa, quando aconteceu aquilo comigo, eu quase me descabelei, né? De assim, fiquei muito mal. Só que depois Deus tinha uma coisa tão boa lá na frente para mim, uma coisa tão,
tão maravilhosa que isso foi um agir de Deus. Não sei se é provando a nossa fé, não sei se ele tem que mexer, porque eu falo assim, a gente não precisa ficar contestando com Deus, né? O que Deus faz, o que Deus não faz. Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no tempo dele. A gente só tem que aceitar e confiar. Confiar. Tem até um versículo na Bíblia que fala, né? Lança, que eu acho muito bonito esse versículo. Lança o seu pão sobre a água e depois de muitos dias você o achará. Muitos dias. Então você está lançando a sua sementinha, a sua fé, e não vai ser hoje, né, amanhã, nem depois de amanhã. Talvez você vai achar. Tem coisas que acontecem muito rápido, mas tem coisas que acontecem quando Deus vê que tem que acontecer, no tempo dele. Então a gente só lança o pão na água e espera, que eu também não sei onde está esse versículo, mas está na Bíblia. Vocês podem procurar no Google, lançar o pão sobre a água, e depois de muitos dias você o encontrará. Que você vai encontrar a sua vitória. Esse versículo eu entendo assim, que você vai lançar todos os seus problemas para Deus e no momento certo Deus vai vir e agir na sua vida, como que ele já fez muitas vezes na minha vida. Quando eu estava desesperada, achando que eu estava sem chão, que o chão tinha sido aberto, eu estava caindo num abismo, só que não. Gente, eu estava sendo sustentada pelas mãos de Deus. E tem uma coisa mais linda do que isso, você está sendo sustentado por Deus. Então, gente, tudo que você está passando, tudo que você estiver passando, coloque a fé em Deus. Só que quando eu falo assim, para colocar fé em Deus, colocar as coisas na mão de Deus, não é colocar as coisas na mão de Deus e você tirar. Porque às vezes a gente coloca, meu Deus, eu estou colocando isso nas suas mãos. Só que depois você vai lá e tira e quer fazer com as suas próprias forças. E é a hora que não dá certo. Então coloca as coisas na mão de Deus e deita e durma em paz. Porque você sabe que está na melhor mão possível. A melhor mão que poderia estar, o seu problema está. Está na mão de Deus. E a gente veio para esse mundo para ter vitórias. Mas a gente vai passar por lutas também. E nessas horas de lutas, eu acho que assim, que a gente passa por lutas, para a gente também estar lembrando que existe um Deus, para a gente também estar podendo pedir para Deus, né? Porque se só tem vitória, 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 a gente esquece um pouco de Deus. Porque se você só tem glória, né? Se só tem glória na vida, por que você vai lembrar de Deus? Aí quando você tá naquele fundo do poço, ai meu Deus, me socorre. Aí você lembra de Deus. Então eu sempre falo assim, né, que a gente tem que ter tipo uma poupança de oração. Que a gente tem que estar sempre orando, agradecendo muito, né, porque a gente tem muitos livramentos, agradecendo muito a Deus e também pedindo as coisas que a gente vê que não está bem na nossa vida, que a gente vê para Deus resolver e deixar Deus resolver. Porque eu sei assim que se você colocar as coisas que tá difícil na sua vida, você colocar na mão de Deus, você vai parar de passar por tantos problemas. Ou você vai conseguir agir melhor, reagir melhor quando vem alguma luta. Porque quando eu não tinha esse meu jeito, quando eu não tinha perspectiva na minha vida, eu colocava as coisas na mão de Deus e depois eu já queria tirar. E nada se resolvia. Ficava assim, aquele círculo. Parece que eu estava andando em círculo. E quando eu colocava na mão de Deus, quando eu comecei a colocar na mão de Deus e deixar, eu sei que Deus não deixou mais faltar nada para mim. E ele fez eu passar pelo deserto. E às vezes você está passando pelo deserto, isso aqui é uma metáfora, né? Às vezes você está passando pelo deserto e fala, meu Deus, mas eu não vou aguentar, porque o chão está muito quente, eu estou com sede. Só que essa hora, Deus vai te carregar no colo. Deus vai te pegar no colo e vai te carregar no colo. Deus vai ser a sua água. Então Deus vai estar te protegendo em tudo, gente, em tudo. Então pense sempre nisso. Quando você estiver passando, estiver no deserto, não faça dele a sua morada, porque tem gente que faz do deserto a morada, porque só reclama, não fala de Deus, não entrega para Deus, a vida é só reclamar. Então é isso, é viver no eterno deserto. É sempre estar no deserto. Então não faça a sua morada ali. A sua morada não é ali.
Deus tem muita coisa boa para você lá na frente. Deus tem muita coisa que vai alegrar o seu coração. Tanto em relacionamento, como em serviço, várias coisas na sua área, porque Deus vai mudar. Deus vai mudar. Então, assim, acredita em Deus. Acredita. Só acredita em Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, né? E, assim, muitas coisas que eu pedi para Ele me atendeu. Às vezes, eu que acabo sendo injusta por entregar as coisas na mão de Deus e tentar tirar e fazer com as minhas próprias forças, né? Mas quantas e quantas vezes que Deus me atendeu, que Ele me tirou daquele lugar que eu não aguentava mais e Ele me colocou em outro lugar. E agora eu já estou nesse tempo de novo, que eu sei que tem umas coisas que o ciclo já está fechando na minha vida, eu já estou sentindo, já está fechando esse ciclo para eu começar outro ciclo. Eu já sinto isso na minha vida, que eu já vou começar outro ciclo, mas tudo na presença de Deus, tudo quando for o tempo de Deus. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. Sempre confie em Deus, porque Ele é tudo. Ele é tudo e vai te ajudar em tudo que você precisar e vai tirar você desse deserto que você está. Com amor, Rose.